Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Agnaldo e estou ajudando aí toda a equipe do Centro Espírita Francisco de Assis a fazer essa transmissão hoje, né? É muito bom estar com vocês nessa noite do Dia das Mães. Então, nossos parabéns a todas as mães, né? Que têm essa honra e esse dom, essa dádiva de ser mãe e criar bem seus filhos. Então, eu estou entrando primeiro aqui só para explicar para vocês em relação aos comentários. Quando vocês comentam aqui na live do Facebook, a Marina, ela coloca no vídeo, vai aparecer logo embaixo na barrinha aqui o nome de vocês, o que vocês escreveram e tal. Como o nosso grupo do Centro Espírita Francisco de Assis é um grupo privado, cada pessoa ela tem que autorizar o aplicativo que a gente está usando, que é o StreamYard, a pegar essa informação da foto, principalmente do nome de vocês. Então, é muito fácil, viu, gente? Logo em cima aqui da transmissão, tem um textinho e tem um link, que é o mesmo link que está embaixo aqui, ó, o streamyard.com/Facebook. Vocês vão clicar nele, tá? É só clicar nesse link e aí vai abrir uma abazinha para vocês. Vocês vão clicar no linkzinho azul e aí já vai autorizar e vocês voltam para a live. Quem já fez a configuração na semana passada, nas semanas anteriores, não precisa fazer de novo, tá bom, gente? E aí, quem tiver alguma dúvida, eu vou estar assistindo aqui também, vou estar comentando, tá? E aí, só vocês me perguntarem pelos comentários aqui do Facebook. Então, vou pedir para a Marina agora colocar o grupo Alma Canta para fazer essa abertura dessa noite aí de Dia das Mães. Mais uma vez, parabéns a todos. Consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Fazei que eu procure consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se
Olá, nossos amigos aí do Centro Espírita Francisco de Assis. Muito feliz de estar aqui novamente e desejando aí a todas as mães muitas felicidades, muita saúde e que logo, logo nós estamos junto encontrando lá na nossa casa. E nesse dia tão especial, nós pedimos as bênçãos de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, que nos trouxe tantas lições de como agir, de como ser. E que nesse dia tenhamos essa visão maravilhosa de Maria, diante de seu filho, o amor maternal diante de toda a humanidade. E que nós, que somos educadoras, tenhamos esse cuidado em relação aos nossos filhos. Que entendamos que nós temos crianças de espíritos, né, antigos, com inúmeros vícios e qualidades, que a gente entenda como se fosse um jardim. E que cada semente que Deus hoje traz para perto de nós, que a gente consiga, com muito carinho e cuidado, fazer florescer. Um feliz Dia das Mães para todas nós. Santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deste dia, dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor ela por mim, que seja feito assim, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Mãos bem cheios, Pai, vem cantar assim. Mas livrai-nos de tudo o mal. Boa noite a todos.
Um feliz Dia das Mães, para as mamães que estão assistindo, para as mamães que são as nossas companheiras da casa, para minha mãe, para a mamãe do meu neto, para todas as mamães, enfim. Hoje nós estaremos estudando a lição do livro 3, de Convites da Vida. Joana de Ângeles vai fazer um convite à ascensão. De início, quando a gente pensa em ascensão, o nosso olhar vai muito, tão somente para a ascensão do espírito, que nós espíritas estudamos tanto. Então, de forma mais simplista, a gente vai pensar na evolução do espírito, né, em todo o seu carreiro evolutivo, as várias experiências reencarnatórias, que vão levar o espírito, no decorrer dos milênios, à ascensão. Quando então deixaremos de estar, como agora estamos no reino nominal, e passaremos a experienciar, na continuidade da vida, como espíritos, já no reino angelical. Essa é a visão primeira na qual pensamos quando nos remetemos à ascensão. Mas Joana, ela vem trazer um convite diferente. Ela vem dizer que nós também estamos sendo convidados por Jesus, e de forma mais clara, através dos Espíritos, para que possamos compreender que esta ascensão também se realiza no campo da nossa experiência agora. Quando ela fala, por exemplo, que vivemos no nosso dia a dia, e essa tem sido como nunca experiência do mundo todo nos últimos meses, quando vivenciamos situações impeditivas daquilo que gostaríamos de fazer ou do quanto gostaríamos de ser, situações às vezes lamentáveis, entristecedoras. E quando nós nos detemos nessa visão só do nosso círculo de vida atual, nestes pequenos problemas, nas dificuldades do cotidiano, segundo Joana, essas dificuldades tomam uma proporção, às vezes muito maior do que deveriam tomar. Então ela diz que essa visão próxima de detalhes, ela nem sempre é atraente, porque podemos visualizar não raro a lama, o abismo, as imperfeições alheias, as nossas, enfim. Esta visão é restrita, e porque é restrita, se pega muitas vezes ao detalhe. E aí Joana diz, em relação à ascensão, que quando nós aprendemos a olhar de mais alto, nós conseguimos abranger a experiência que estamos vivenciando com uma largueza maior no campo de visão. Não nos atemos muito a detalhes pequeninos e que muitas vezes não têm efetivo valor, mas alongamos o olhar e vemos um pouco mais adiante. E, em geral, esse um pouco mais adiante vai apresentar para nós a grandeza do conjunto, das conquistas. Então, muitas vezes restringimos o olhar para as nossas falências do cotidiano, para as dificuldades que temos no diálogo, na convivência, no trabalho, enfim, em tudo que se nos apresenta no dia a dia. Mas quando buscamos olhar de mais alto, como espíritos que somos, nós conseguimos, por exemplo, visualizar que o que somos hoje, aquilo em que cremos, as nossas próprias atitudes já são melhores, bem melhores, do que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás. E aí nós podemos, inclusive, fazer uma previsão de que certamente hoje nós somos melhores do que fomos
em outra experiência ou em outras experiências passadas. Então, Joana faz um convite. Ela ressalta o convite que o próprio mestre nos faz e que os espíritos cuidam de esclarecer melhor, levantar véus, melhorando o nosso entendimento. Ela nos fala para examinarmos a situação, olharmos o que estamos vivendo no hoje e para arregimentarmos forças, buscarmos forças para o enfrentamento. Porque é verdade que o mestre nos ensinou na oração dominical a rogarmos ao Pai que nos livrasse do mal. Mas em nenhum momento Jesus nos ensina a pedir que o Pai nos isente das experiências, nos isente de atravessar dificuldades. Até mesmo porque o aprendizado é lei inderrogável da vida, e não da vida material tão somente, mas é aprendizado do espírito que somos imortal. Joana então fala que aqui no mundo, e aí eu procuro aumentar ainda mais o entendimento daquilo que Joana faz, porque nós poderíamos pensar que ela tão somente se refere ao mundo material. No entanto, nós sabemos que também nos planos espirituais, em especial aqueles mais próximos da Terra, nós ainda encontramos extremas dificuldades, espíritos ainda muito apegados à matéria, às ilusões, e em razão disso, espíritos que ainda sofrem, espíritos bastante imperfeitos ainda. Então ela fala que aqui, no campo restrito das nossas experiências, nós como espíritos imperfeitos que somos, e todos habitantes de um mundo de provas e expiações, aqui nós vamos encontrar, não raro, a dor, a mesquinhez, a corrupção, e tudo aquilo que nós costumamos enxergar muito bem quando olhamos ao redor, na Terra, nos tempos atuais. No entanto, ela diz que lá nós veremos a largueza das realizações e também, alargando um pouco mais esse entendimento, nós não poderemos falar de lá tão somente do plano material, mas planos superiores ou outros jamais aperfeiçoados que a Terra. Então, é absolutamente natural que, como espíritos imperfeitos, nós ainda tenhamos que aprender a ter essa largueza de visão. E para isso é essencial acendermos os nossos espíritos. Vocês poderiam me perguntar, mas como nós conseguiremos ascender se estamos encarnados? Será que você está se referindo tão somente ao período do sono, quando os nossos espíritos se desdobram? Não. Quando nós aprendemos a analisar as situações no campo real da matéria, mas quando nós exercitamos pensar como espíritos imortais, espíritas cristãos, nós vamos exercitando essa largueza de visão. Como espíritas cristãos, nós vamos começando a entender, a compreender com profundidade que aquelas dificuldades corriqueiras, momentâneas, são experiências que vão passar. E que eu preciso olhar o geral do meu aprendizado. Se eu falhei hoje, eu preciso olhar-me como o espírito imortal que sou, e não como a mulher, mãe, esposa, filha, irmã falível que eu sou. Se eu falhei,
como espírita, no campo da minha caridade, da minha solidariedade, eu preciso olhar-me como aquele espírito imortal que eu sou. E a mim é concedido por Deus, outras oportunidades de refazer, de aprender. Então, Joana nos fala para que nós, junto, ou seja, abraçados a esse convite de Jesus, a esse convite de Jesus que os Espíritos abrem tão bem para nós, esclarecendo-nos, aclarando tantos entendimentos nossos. Então, que junto dessa lição que Jesus nos traz, que nós não nos detenhamos nessas dificuldades, nos pequenos dissabores, nas trevas que nos visitam de tempos em tempos, na tristeza que às vezes nos bate, nos momentos atuais, nas nossas frustrações, em tudo aquilo que aparentemente impede a nossa liberdade, a nossa melhoria, e sem nos determos nestas questões, e nem nos fixando na ilusão de que isso tem um valor muito grande nas nossas vidas. Que nós possamos nos lembrar nas lições ensinadas por Jesus que nos falam da submissão, aquilo que não podemos mudar, da renúncia, tudo aquilo que nós podemos abrir mão, em benefício não só do outro, mas muitas vezes em benefício de nós mesmos, quando renunciamos a gostos pessoais, a vontades, em benefício da paz no nosso lar, da harmonia dentro da família. Quando renunciamos muitas vezes a vencer uma discussão, uma briga, e aprendemos a força do silêncio, que muitas vezes se resolve mais lá na frente com a força da verdade. Que nós possamos superar tudo aquilo nas nossas vidas que seja fator impeditivo, transformando-os naquilo que efetivamente são. Situações que passam e que por isso mesmo não têm real valor. E que nós possamos ir superando cada uma das situações lamentáveis que nos visitam, sempre buscando elevar o nosso espírito para que pensemos, para que meditemos e para que façamos escolhas melhores, não como homens e espíritos apegados à matéria, mas como os espíritos que somos, imortais, com uma trajetória ainda grande a percorrer, mas com uma trajetória grande já percorrida. E da altura dessa visão que todos precisamos exercitar, nós possamos sentir-nos amparados por Jesus, como efetivamente somos. Joana finaliza a sua lição no capítulo 3, dizendo para meditarmos e seguirmos Jesus, livrando-nos dos melindres. Nós somos tão doídos, né? Hoje mesmo, no estudo do Evangelho que fizemos aqui em casa, nós tivemos a oportunidade de meditar um pouco
sobre o significado de plantio e de colheita, e basicamente sobre o significado de Jesus em nossas vidas. Por que que tantas vezes nós nos sentimos abalados e tristes no decorrer das nossas experiências? Nós não temos controle de absolutamente nada. Hoje aqui eu converso com vocês e eu não sei, pelo menos não com 100% de acerto, que amanhã eu vou me levantar e estar viva neste plano da vida, porque eu posso me levantar em outro plano da vida. E o homem e a mulher, nós encarnados, temos ainda certa dificuldade em percebermos fora do controle absoluto das situações. É preciso, então, que nós aprendamos a nos situar como se fôssemos espíritos planando e visualizando as nossas experiências no plano da matéria densa, como se nós estivéssemos voando e pudéssemos nos olhar, vivenciando, escolhendo, chorando, sorrindo. Só que ao longe, como eu estou planando, eu também posso ver aonde eu quero chegar. E eu vejo que eu consigo chegar, porque nunca me faltou a fé. Nunca me faltou a confiança no Eterno Senhor. Esse convite da ascensão que Joana nos traz, é claro que fala-nos a todos, homens e mulheres, jovens, adultos, a todas as idades, espíritos encarnados, espíritos desencarnados nos planos mais próximos, porque o convite do Mestre fala sempre ao espírito imortal e não somente ao encarnado. Mas é preciso que nós percebamos que nós somos este espírito imortal. E que nós, como dizia o Chico, já estamos desenhados, projetados, mas não prontos. Mas estaremos um dia. Um dia é lá que nós chegaremos. E eu preciso, então, relativizar a importância das minhas dificuldades no hoje, para que eu possa priorizar o meu aprendizado de sempre. Não o aprendizado do amanhã, de hoje, de ontem e de amanhã. Então, é o aprendizado que o Espírito vai estar fazendo sempre. Mas, superando todas as pedras, todos os percalços, as dificuldades que se apresentam. Que nós possamos, mamães, nesse dia, não nos prendermos ao solo das nossas inseguranças. Quando muitas vezes percebemos nos nossos filhos escolhas não tão acertadas, caminhos que percebemos vão levar a infelicitações, a frustrações, que nós não nos prendamos nisso. Que como homens e mulheres, mas no dia de hoje, como mães, que nós possamos olhar os nossos filhos e as suas escolhas como espíritos imortais que todos somos. Compreendê-los, respeitá-los e confiar que nós estamos mães, mas eles são filhos do mesmo Pai, nosso Criador, detentor de toda bondade, de toda justiça e de toda misericórdia. Eu finalizo o estudo de hoje, então, mais uma vez ressaltando que todas as mamães, que possamos lembrarmos que estamos mamães, mas que somos pela eternidade.
espíritos imortais em aprendizado efetivo do amor. Passo para a Júlia agora a continuidade do nosso estudo. Um grande beijo a todos. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez, aos domingos, dando continuidade ao trabalho que já vínhamos desenvolvendo lá na nossa Casa Espírita. E hoje, com mais alegria ainda, por se tratar do Dia das Mães, né? Eu digo que eu sou mãe vó, sou mãe tia, sou mãe madrinha, porque as mulheres têm essa característica, né? A característica de cuidar do outro de uma maneira mais, digamos assim, natural. Então, quando a gente encarna como mulher, a gente tem essa oportunidade de desenvolver esses talentos que o espírito contém. E hoje, a nossa página, o nosso capítulo do livro, traz esse convite, o convite à ascensão. E o que é a ascensão? Ascender é crescer, ascender é evoluir, ascender é desenvolver. E, logicamente, que se há esse convite a que nós possamos ascender, é porque nós temos essa possibilidade. Se não houvesse a possibilidade de ascensão, não haveria o convite. Vocês concordam comigo? Né? Quer dizer, só podemos ascender porque temos esta possibilidade. E o que é a ascensão? Bom, o fato de que nós carregamos dentro de nós a essência divina. Nós somos filhos de Deus, o Criador. Nós somos as criaturas, o Criador está em nós, a sua essência, a sua potência está em nós. Por isso é que nós carregamos o germe do aperfeiçoamento, porque nós temos em nós essa essência. Podemos chegar, né, mais próximo, o mais próximo de Deus. Podemos, de alguma maneira, né, ter em Deus, nós temos em Deus essa possibilidade de aperfeiçoamento. E por isso nós desenvolvemos. Nós somos seres perfectíveis. Nós buscamos a felicidade, nós buscamos a perfeição. É uma busca interna de cada um de nós. E desenvolver é uma palavra muito interessante. Eu gosto de trabalhar com as palavras, vocês já devem ter observado isso, né? Mas é porque eu acho que as palavras revelam algo daquilo que... E desenvolver é uma palavra que significa desenrolar. O que é? Desenrolar é abrir ou libertar algo que estava enrolado, que estava envolvido. Quer dizer, desenvolver é libertar o que estava envolvido, tirar aquilo que envolvia. Então, pensem vocês, se vocês recebem um pacote, o pacote tem um invólucro, está envolvido num papel, né? Ele geralmente não vem sem esse invólucro. E aí você recebe o pacote, digamos que ele veio pelo correio. O que você vai fazer? Você vai desembrulhar. E quando você desembrulha aquilo que você recebeu, algo se revela. Você pode, com aquilo que aparece, né, você pode apreciar, você pode experimentar, você pode demonstrar um sentimento de alegria com aquilo que recebeu, mas sempre aquilo que você tem a desenvolver traz para você alguma coisa, um impacto em você. E por isso é que é importante que a gente fique atenta a essa possibilidade de ascensão e de desenvolvimento pessoal, porque isso é o que vai trazer a eficácia no nosso progresso intelectual e no nosso progresso moral, que é o caminho que Jesus apontou para que a gente possa chegar à evolução espiritual. E, para que isso aconteça, é preciso que a gente tenha em mente que nós não possuímos apenas
as características rudes ou as características embrutecidas inerentes ainda ao nosso estágio evolutivo. Nós ainda estamos no estágio evolutivo bem atrasado, mas nós temos também dentro de nós já os germes, nós já temos dentro de nós, né, os brotos, aquilo que brota em termos de solidariedade, de empatia, de altruísmo. Quer dizer, o bem já existe dentro de nós. Nós já estamos no estágio, né, no qual já conseguimos discernir entre o bem e o mal. E muitos de nós já procuram praticar o bem, a prática do bem, e deixar de lado, né, assim, sempre que possível, a prática do mal. Porque se você evita o mal, você está, de alguma maneira, praticando o bem. E aí Jesus foi aquele que nos mostrou o caminho. Que caminho evolutivo é esse? Que caminho de ascensão é esse possível para nós? Porque é uma possibilidade, vocês estão percebendo? Porque se não fosse possível, não haveria o convite. Então, Jesus, ele encarnou dentre nós, nesse planeta, justamente para nos mostrar que havia a possibilidade de evolução, que havia a possibilidade de desenvolvimento, de mudança de determinados comportamentos que nós já trazíamos desde o passado, né? Então, nós ascendemos, o nosso caminho de ascensão é aquele que Jesus nos ensinou. E que Jesus nos ensinou... Mas, gente, eu saí daqui. Jesus nos ensinou a partir daquilo que, na doutrina espírita, nós chamamos de leis. São as leis da vida. Então, por exemplo, a lei do progresso. A lei do progresso é algo que nós temos a certeza, né, de que é no nosso caminho. A humanidade, toda a história da humanidade demonstra esse progresso, né? Como nós fomos e como nós somos hoje. A lei do amor que Jesus veio trazer para nós, na sua mensagem de fraternidade universal, essas leis são o caminho, né, que Jesus nos mostrou. E Jesus nos mostrou que essas leis são as leis da vida, aquela verdade que ele enunciou. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, se nós queremos ascender, nós precisamos seguir este caminho. E qual é o caminho? Que nós, espíritas, já temos a compreensão. O caminho é o caminho reencarnatório, das vidas sucessivas. Porque quando a gente nasce, a gente aprende. A gente vai ter experiências nesse mundo, né, material, uma série de experiências que serão significativas para o nosso aprendizado. Quando a gente morre, quer dizer, a gente desencarna, a gente deixa esse plano carnal, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar aprendendo. Então, nascer é aprendizagem, morrer é aprendizagem, porque no plano espiritual nós vamos ter outras oportunidades de aprendizagem. Então, tanto a vida no plano material como a vida no plano espiritual são possibilidades que o Pai nos dá de evolução. Por isso, nós vivemos sucessivas vidas. Nós vivemos sucessivas vidas para que nós possamos aprender, para que nós possamos ascender a uma condição evolutiva melhor, pela lei do progresso, pela lei do trabalho, pela lei do amor. No Livro dos Espíritos, na questão 776, Kardec pergunta aos espíritos: o estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Veja, o estado natural do espírito e a lei natural são a mesma coisa? E os espíritos respondem: não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade, porque o progresso faz parte da lei natural, é natureza
progresso faz parte da natureza da vida. E aí Kardec comenta, e veja o comentário de Kardec como é interessante. Ele diz assim: o estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. Quer dizer, o estado natural no início da humanidade. O homem, por ser perfectível e por trazer em si o germe de seu aprimoramento, não é destinado a viver perpetuamente no estado natural. Claro que não é. Por quê? Porque a lei da vida contém o progresso, contém a evolução. Assim como não é destinado a viver perpetuamente na infância. Não é assim? Nós nascemos, passamos pelo estágio infantil, depois pela adolescência, até chegarmos à maturidade e ao envelhecimento. Então, isso faz parte da lei natural, da natureza da vida. O estado natural é transitório e o homem sai dele por meio do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege toda a humanidade e o homem melhora à medida que compreende e pratica essa lei. Então, vejamos nós, o que a gente pode entender disso? Mais uma vez, eu reitero que o convite à ascensão nada mais é do que a ratificação de que nós somos seres perfectíveis, de que nós somos, como filhos de Deus, destinados à evolução e ao nosso desenvolvimento e aperfeiçoamento intelectual e moral. Somente a compreensão disso é que nos leva à maturidade espiritual. Por quê? Quando você consegue compreender que a vida é assim, que o progresso faz parte dela, mas que você tem um papel essencial nesse progresso, porque vai depender das suas decisões, vai depender das suas escolhas, do caminho que você vai seguir na vida, né, de como você vai aproveitar as experiências que essa vida, esse período encarnatório lhe propiciou. Tudo isso é que vai poder ampliar a sua maturidade espiritual. E o que é, digamos assim, a aproximação dessa maturidade espiritual? É a gente compreender que existem coisas que a gente pode mudar. Nós podemos mudar aquilo que não vai bem em nós. Nós podemos mudar, né, aquilo que nos faz mal, aquilo que nós percebemos que faz mal aos outros, né? Compreender que, se nós nascemos de Deus, nós temos luz e beleza dentro de nós. E nós, então, temos que desembrulhar esse pacote e deixar com que essa luz e essa beleza apareça. Isso é o caminho. Essa é a busca, né, da maturidade. Nós viemos a este mundo, gente, para que a gente possa reconhecer as nossas vulnerabilidades e que a gente possa aprender com elas para superá-las, para mudar a nossa condição, né? Para que a gente possa, então, ascender, para que a gente possa evoluir. Lembrando sempre, como diz o Zé Carlos de Luca, que o lírio nasce do pântano, a pérola nasce da ostra. E aí, se a gente pensar desta maneira, nós podemos concluir que viver é expandir-se, viver é transformar-se e viver é ascender. Portanto, se você está vivo, você está em constante aprimoramento, você deve buscar continuamente o seu próprio desenvolvimento, porque o seu desenvolvimento, com certeza, será importante, digo até mais, eu digo relevante, para o desenvolvimento de toda a comunidade na qual você vive, para todo o planeta no qual você está encarnado. Era essa a mensagem que eu pude trazer para vocês nessa noite, desejando a todas as mamães, né, que tenham tido um dia
bem feliz junto aos seus. Muito obrigada, e agora vamos ouvir o Fred. Boa noite, companheiros. Ascensão é evolução. O ser é criado por Deus para se realizar por si mesmo. Tamanho respeito só mesmo em Deus. Não nos faz prontos, nos dá a possibilidade de nós nos fazermos com o nosso próprio esforço, com o nosso trabalho, com o trabalho em nós mesmos. Viemos do mineral, experiências no reino vegetal, animal, e agora na condição hominal. Nessa condição, estamos ainda naquele tempo das paixões, da preocupação com a materialidade. Mas o processo se desenvolve e, através da nossa vivência, do nosso empenho, nós vamos perdendo, pouco a pouco, este sentido de materialidade, vamos desenvolvendo um desejo central do bem, ciência, bondade, sabedoria, vamos tonificando mais o espírito, menos a matéria, até virmos alcançar a condição do espírito puro. Suprema perfeição, nenhuma materialidade, totalmente espiritual. No Evangelho, nos textos do Novo Testamento, encontramos uma orientação de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos 11 a 14, que merece a nossa consideração. Este capítulo, estes 3 versículos dizem assim: a graça de Deus manifestou-se para a salvação da humanidade. E ela nos ensina a abrir mão de toda impiedade e das paixões do mundo. Eis aí um roteiro de ascese. E continua: para viver com sobriedade, sem excessos, vivendo a justiça e de maneira piamente. Continua o apóstolo: enquanto isso, aguardemos esperançosos o advento da glória maior de Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. E finaliza: o qual se deu para nos resgatar de toda iniquidade, ou seja, cometer injustiça, purificando os que se lhe façam fiéis no zelo das boas obras. Então, temos um roteiro para realizar a nossa ascensão nestes 3 versículos do capítulo 2 da Epístola de Paulo a Tito. Abrir mão de toda impiedade, das paixões do mundo, através das múltiplas experiências, viver com sobriedade, justiça e piamente, e nos resgatar de toda injustiça, iniquidade, não cometer injustiça, e manter-se zelosamente no propósito de efetuar boas obras. O professor Barry Kilford, na obra A Psicologia da Espiritualidade, uma proposta de se ensinar espiritualidade nos cursos voltados para o atendimento aos problemas humanos,
ele nos dá algumas referências significativas pelas quais podemos avaliar o nosso progresso espiritual. Primeiro, espiritualidade é se sentir na inteireza, na totalidade. Nós estamos verdadeiramente na espiritualidade quando não sentimos falta, nos achamos parte de um todo geral. Imagine a estabilidade que isso significa. 2, desligar-se, despedir os desejos e as aversões. Nem desejar, nem repudiar. Onde há desejo e aversão, não há crescimento espiritual. Terceiro, desenvolver uma atitude de independência pessoal, não se deixar avaliar pelos acontecimentos, traçar a sua rota independentemente dos resultados e vivê-la, seguir essa rota com o objetivo puramente, inteiramente interior, espiritual. Quarto, desenvolver uma sensação de pertença, de que pertence ao todo da vida. Nunca se permitir sentir-se excluído. E quinto, tomar e entender a vida como ela fosse uma jornada, ou seja, uma oportunidade de realizar um projeto. E se envoltos nessa realidade, nessa ideia, nessa compreensão, a vida vai se fazer um caminho fértil de realizações e, ao mesmo tempo, vamos nos libertar das expectativas de resultados e autoavaliação que tanto fustigam o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar. Então, como convites à nossa ascese, à nossa elevação espiritual, vale considerar esses, vamos dizer, sintomas, marcas da espiritualidade em nós, independentemente das considerações aqui já expostas pela doutrina espírita e pelo Evangelho de Jesus. Desenvolver um entendimento de que tudo está em tudo, tudo pertence a tudo, nada é separado. Estabilidade, sensibilidade, compreensão. 2, não se deixar levar e mandar desenvolver desejos e aversões. Nem querer para si isso ou aquilo, deixar que as coisas aconteçam naturalmente, empreendendo aquele roteiro que vimos de Paulo, e nem se deixar impactar por qualquer tipo de aversão, porque isso fende a nossa espiritualidade. Nós não temos que ser contra ninguém, contra nada. Temos que sermos a favor de tudo e de todos. 3, ter uma atitude de total independência pessoal
em relação aos acontecimentos da vida, estabelecer aquilo que nós queremos empreender, viver este projeto sem se deixar impactar pelos acontecimentos ao nosso redor, no nosso caminho. Quarto, entender e desenvolver esse sentimento de que nós pertencemos à vida. A vida nos pertence e se situando assim naturalmente diante de tudo, de todos os acontecimentos, de todos os companheiros de humanidade, sem nada excluir, sem a ninguém excluir. E, finalmente, entender a vida como uma jornada. Seja ela qual for, seja como for, nas facilidades, nas dificuldades, seguirmos sempre adiante, porque estamos aqui para vivenciar espiritualmente todas as realidades que surjam no nosso caminhar. Às nossas mães, o nosso abraço, o nosso reconhecimento. Mãe é presença de Deus na Terra. Mãe é testemunho vivo de espiritualidade. Toda mãe é uma ascensa por natureza, pelo seu papel. Cresce e segue crescendo de maneira vertiginosa. Parabéns, mamães. Todo mundo aí? Peraí, gente, que eu estou aprendendo a mexer ainda. Boa noite a todo mundo. Marina aqui está falando. Obrigada pelas palavras. Eu vou arrumar aqui o Alma Canta. Enquanto isso, Fredinho, faz uma oração para a gente para o Dia das Mães, pode ser? Cris, Júlia, obrigada por tudo. Fredinho, você pode fazer uma oração? Então, obrigada a você. Feliz Dia das Mães. Jesus, nosso amado mestre, agradecidos por mais essa oportunidade de lembrarmos do seu nome, de podermos remeter o nosso coração, a integralidade do nosso ser, até os pés do Pai amoroso, santíssimo, que nos felicita a existência a cada dia, a cada hora, a cada instante. Abençoa, Jesus, nesta hora, aqueles corações amigos que aprendemos a tanto venerar,
pela solicitude, pela presença permanente, em especial nos momentos nossos de dificuldade, as nossas mãezinhas, que superando as limitações que nos são comuns, se fazem presenças angelicais nos nossos caminhos, com renúncia, com abnegação, com devotamento, com entrega a elas, Senhor. Debitamos toda a nossa gratidão e rogamos que, nesse instante, nossas vibrações comungadas possam alcançar a estes corações generosos, que elas possam, nesse instante, entenderem com todo o seu significado a grandiosidade da missão espiritual de que se revestem, de que já se revestiram e que voltarão certamente a se revestir. Abençoa-nos, Senhor. Despeça-nos na sua paz. Entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair.